E o VGHF, hein? Essa foi uma notícia que saiu aí no dia 29 de março, tá? O VGHF anunciou o menor dividendo, um dos menores dividendos da sua história. E aí eu fiquei aguardando ansiosamente o relatório gerencial desse fundo para poder gravar esse conteúdo, entender o que tinha acontecido para trazer para vocês e explicar por que o fundo teve um dos seus menores dividendos da história. E assim aconteceu. Ontem o fundo anunciou aí o resultado, anunciou o relatório, quase que não sai, anunciou o relatório. Daí, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho por que o VGHF pagou um dos menores dividendos da sua história. Beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, me manda uma mensagem aqui pelo Instagram, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. E na descrição aqui do vídeo eu também estou deixando 2 outros links. Um deles, calculadora de preço-teto, uma ferramenta que eu desenvolvi no Excel para te ajudar ali a calcular se um fundo imobiliário está barato ou caro, tá? E a minha comunidade de milhas e investimentos, um conteúdo ali onde você tem um conteúdo gravado sobre milhas, sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, muito material sendo reformulado, e tem também um grupo no WhatsApp para tirar dúvida, para receber oportunidades, conteúdo de 12 meses. Tô deixando aqui no link, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Galera, vamos lá. VGHF anuncia um dos menores dividendos da sua história, tá? Fundo aí vai pagar 8 centavos por cota. Ele anunciou aí, tá? Na verdade já pagou, tá? Ele pagou no dia 5 de abril. O fundo anunciou 8 centavos por cota. E aí saiu o relatório gerencial ontem, 15 de abril. Tô gravando no dia 16. E aí, vamos lá, galera. Então, o que aconteceu aqui para o fundo pagar um resultado menor? Deixa eu ver, tá, tudo certinho. Então, o que aconteceu para o fundo pagar um resultado menor? O que tem acontecido com o VGHF? O VGHF, no início desse ano, teve a incorporação aí das cotas do MGFF, né, dos ativos do MGFF, tá? Então, o que a gente está tendo? A gente teve uma mudança significativa na carteira. Quando a gente olha no momento que a gente está aqui, tá? O relatório de março, quando a gente olha aqui a distribuição por estratégia, a gente vê que o fundo tem 2 estratégias. A estratégia de renda, que é aquela que garante o pagamento mensal dos dividendos, e a estratégia de valor, que é aquela onde o fundo monta ali uma carteira com ativos mais aí para médio prazo, longo prazo, onde a ideia dele aqui é, cara, que esse investimento fique mais maduro, que tenha uma maturação dos dividendos, e daí o fundo consiga vender ali numa posição favorável para destravar valor para o fundo. Essa é a lógica da estratégia de valor. Então, investimentos aí onde a gente precisa de uma maturação para conseguir destravar valor para o fundo, e aqui a estratégia de renda é aquilo que vai gerar renda passível, que vai permitir que o fundo pague dividendos para os seus cotistas. Tá? Então, com a entrada dos ativos do MGFF, a gente está tendo uma reorganização dessas estratégias. Tá? O fundo ele sempre teve mais participação de renda, até porque o fundo imobiliário tem muito esse apelo de pagar dividendos. Então, se o fundo ficar mais dependente da estratégia de valor, fica mais difícil dele gerar renda. Então, isso acabaria gerando um estresse muito grande no mercado. Tá? Então, se a gente pega relatórios mais antigos, eu até mostrei isso na minha live. Se a gente pega relatórios mais antigos do VGHF, vamos pegar aqui um relatório de agosto, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha como é que estava a fotografia na época da estratégia de renda e a estratégia de valor. Tá? Então, quando a gente olha aqui em agosto, a gente tem o seguinte. Aqui, ó. A gente tem 77%, quase 78% da carteira em renda, 20% em valor. Então o fundo ele tem maior participação em renda justamente para poder sustentar os dividendos. E daí a estratégia de valor é uma estratégia que depende também das condições de mercado. Se você não tem uma condição de mercado favorável, fica difícil de você vender, fica difícil de você destravar valor. E aí se você tiver uma dependência maior nesse cara, o dividendo ele tende a flutuar mais, ele tende a ficar mais baixo se você não tiver uma condição de mercado favorável. Quando a gente pega o relatório de janeiro,
quando a gente já tem ali a incorporação dos ativos do MGFF, tá? A gente vê que a estratégia, vou mostrar aqui para vocês como é que estava a estratégia nesse relatório. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vamos lá. Como é que estava a estratégia aqui? Quase meio a meio. Quase metade da carteira, um pouquinho mais da metade em renda e quase a metade aqui em valor. E daí a gente vê que o fundo gradativamente tem readequado a estratégia. Mas se a gente pega olhando para o passado, quando a gente faz a comparação do relatório de março desse ano com o relatório lá referente a julho, que saiu em agosto, a gente vê que o fundo ainda está com uma exposição mais alta em valor. Está ali com 33% da carteira em valor. Ele rodava ali na faixa de uns 20, 22%. Então, essa reorganização da carteira, tá? Uma participação ainda maior ali da parte de valor, por mais que não seja maior que a parte da renda, mas historicamente está numa exposição maior comparada com o ano passado, isso foi um fator que determinou uma queda ali no dividendo, tá? E é exatamente o que a gestão comenta aqui, tá? Os dividendos do mês de março ficaram um pouco abaixo da expectativa devido à maior dificuldade ao longo do mês do fundo obter ganho de capital na venda de algumas posições de FIIs, além da participação total da carteira de CRI, está ainda pouco abaixo do desejado. Ou seja, eu tenho uma carteira de renda ainda menor comparada ali com o meu histórico, e a parcela de valor, cara, ela ainda tá maior do que o que eu gostaria, e nesse mês ainda foi difícil de transacionar. Ou seja, eu tenho uma participação maior do resultado na estratégia de valor e eu tive uma condição de mercado não tão favorável para conseguir vender. Então tudo isso acabou impactando o dividendo. Quando a gente olha a divisão dos resultados, tá? A estratificação de resultado, a gente vê que em janeiro o fundo distribuiu menos do que o que ele teve de resultado, fez caixa, tá? Em fevereiro o fundo queimou caixa, em março o fundo fez um pouquinho de caixa. Quando a gente olha para 2024, o fundo distribuiu um pouco acima, e quando a gente olha no acumulado de 12 meses, o fundo distribuiu um pouco acima do que ele teve de resultado, mas está quase que em linha, tá? Então, ainda assim, o fundo ainda fez um pouquinho de caixa ali, tá? Só que o ponto é, aqui o resultado ele foi majoritariamente prejudicado por conta dessa exposição ainda alta na estratégia de valor. Então você fica muito dependente das condições de mercado para conseguir destravar valor. Então, à medida que o fundo for conseguindo reorganizar a carteira para voltar aos patamares que ele fazia ali na casa de 75%, 80% de renda e o restante em valor, a tendência é que a gente volte a ter ali um dividendo mais alto, tá? Então, nesse mês a gente teve um impacto porque o fundo ainda está reorganizando a carteira dele, o fundo ainda está ajustando a carteira dele, tá? Ele teve a incorporação dos ativos do MGFF, então ele está reorganizando para seguir o que ele seguia no passado, beleza? A gente vê aqui que boa parte da carteira está atrelada a IPCA, então mais de 50% da carteira que é atrelada a IPCA, tem um pouquinho de CDI, então isso acaba dando uma suavizada também nas oscilações ali do dividendo, tá? Mas o fundo ainda está fazendo uma reorganização da sua carteira depois ali da compra dos ativos do MGFF, tá? Então, o dividendo do VGHF, ele foi fortemente impactado por conta dessa reorganização que ainda está rolando na carteira do VGHF. Beleza? Então, contei um pouco da história para vocês verem a evolução ali da estratégia de renda, de valor, né? Essas duas estratégias que o fundo tem, e daí vocês verem que a gente ainda está num patamar diferente do que o fundo via no passado. Então, essa reorganização acaba prejudicando um pouco ali a distribuição dos dividendos. Mas a gente vê que, no geral, o fundo está conseguindo distribuir o que ele tem tido de resultado, um pouquinho acima, queimado pouco caixa para poder sustentar o dividendo. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforça os pedidos que eu fiz no início aqui. Deixa aí o seu like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem. A calculadora de preço teto de dividendos de fundos imobiliários tá aqui também. Se você tiver interesse em ter ali acesso às minhas aulas ali sobre milhas, sobre ações, sobre fundos imobiliários e mais um grupo exclusivo no WhatsApp,
tá aqui o link também para a comunidade. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo.